Oi, gente! O meu nome é Maria Giovânia e eu sou aluna da Escola de Referência em Ensino Médio, Professora Benedita de Moraes Guerra. Bem, e hoje eu vim trazer um vídeo sobre separação de misturas. Bom, vamos para as classificações das misturas. Nós temos as misturas homogêneas, que são misturas onde não é perceptível a sua composição a olho nu, e nós temos as misturas heterogêneas. São misturas onde é possível perceber a sua composição a olho nu, ou seja, elas possuem mais de uma fase. Bem, existem vários métodos de separação de misturas, e o método utilizado vai depender do tipo de mistura, do estado físico da mistura e das propriedades físicas dos materiais que constituem a mistura. Então, a seguir, eu fiz alguns experimentos e irei mostrar alguns exemplos. Bem, o primeiro deles foi a flotação. O que é a flotação? Flotação, processo de separação de partículas sólidas de diferentes naturezas pela suspensão em um líquido do qual elas serão removidas. Bem, para fazer essa separação, eu irei usar a densidade ao meu favor, da seguinte forma. Aqui eu tenho uma mistura que eu fiz de serragem e de areia. Serragem nada mais é do que o pó de fragmentos ou lascas que sai da madeira quando se serra. Bem, então eu vou pegar essa minha mistura aqui e eu vou colocá-las em um pote de conserva. Eu não tinha nenhum becker, então eu utilizei esse pote de conserva que tinha aqui em casa. Eu vou pegar a minha mistura, vou colocar dentro do pote de conserva. Ficou assim. E logo em seguida eu vou colocar água. Se você estivesse perguntando para que água, então eu vou utilizar a densidade ao meu favor. Como todos sabemos, a madeira flutua na água, porque a densidade da madeira é bem menor do que a densidade da água. E a areia fica embaixo da água. Isso é muito estranho se a areia ficasse em cima da água. Isso é porque a densidade da areia é maior que a densidade da água. Voltando, vou pegar a minha água e vou colocar dentro do meu pote de conserva. Agora eu vou deixar um tempinho em repouso para que a serragem suba para a superfície da água e que a areia fique na parte de baixo. Bem, já se passaram algum tempo e eu percebi que a minha tentativa não deu muito certo, já que a serragem ficou embaixo junto com a terra e só subiu algumas partículas do pó. Mas como somos brasileiros e brasileiros nunca desistem, eu vou fazer de novo com outra coisa. Nesse caso eu vou utilizar ovos. Eu estou fazendo lá de fora da minha casa porque alguns desses ovos estão estragados e caso estourassem iria fazer um estrago muito grande. Então resolvi fazer no quintal mesmo. Vou pegar os ovos e vou colocar dentro da água. Esse que está afundando é porque estão bons. Por que acontece isso? É porque os ovos estragados, eles não têm ar dentro, tanto ar quanto os ovos bons, então eles ficam na superfície, eles são menos pesados do que os ovos bons. Então, como podemos ver, esses três que estão em cima, eles estão estragados, e os que estão embaixo, eles estão bons para o consumo. Então, eu já separei aqui, vou pegar os ovos bons e vou fazer um belo omelete. Bom, a nossa próxima separação vai ser dissolução fracionada. A dissolução fracionada ou extração por solvente é o processo inicial de separação de misturas heterogêneas compostas por dois ou mais sólidos, onde é adicionado um solvente, que comumente é água, e um dos compostos sólidos é solubilizado. Bem, eu estarei utilizando areia e sal de cozinha. Aqui está a mistura que eu fiz, a areia mais o sal de cozinha.
Bem, e agora eu vou adicionar água. Por que água? A água é considerada o solvente universal, porque é muito abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Se percebermos na água cor, cheiro ou sabor, isso se deve a substâncias líquido, sólido ou gases nelas presentes, dissolvidas ou não. Então, eu vou pegar a água e colocar sobre a mistura. Vou mexer. E aí vou deixar a mistura descansar por algum tempo. Ó, como podemos ver, a terra já está ficando ali embaixo. E o sal foi dissolvido na água. Bem, depois de algum tempo que eu deixei em repouso, ficou desse jeitinho. E eu vou utilizar um filtro de café para separar a areia da água com sal. E já entramos em filtração, né? Vamos lá, filtração. Filtração é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, sólido, líquido, sólido e gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de um meio filtrante que é colocado em um funil de vidro, no caso de filtrações em pequena escala, feitas em laboratório, onde a fração sólida da mistura fica retida no meio filtrante, formando o que chamamos de torta. E a fração líquida ou gasosa, chamada de filtrado, passa pelo meio filtrante e é recolhida em um recipiente, becker ou outro recipiente que comporte o volume filtrado. Bem, como eu não iria usar um filtro de café da minha casa para fazer isso, porque essa areia ela está suja, então vou usar essa peneira velha que eu achei no quintal. Eu vou pegar um filtro de papel, que é descartável. Vou colocar sobre a peneira velha. E vou colocar nossa água em repouso, nossa mistura em repouso, para poder separar a água com o sal da areia. Agora é só esperar. E prontinho, já tá caindo aqui a água. Bem, aqui tá a areia no fundo do copo, que já está separada do sal, que era a intenção. E aqui já passou toda a água pelo filtro. Prontinho. Ficou assim. E se eu ainda quiser separar a água do sal, tem um jeito, que é a evaporação. Evaporação é o processo físico que consiste na passagem lenta e gradual de um estado líquido para um estado de vapor em função do aumento natural ou artificial da temperatura. Bem, para fazer isso eu vou precisar de uma panela, então eu não quis usar aquela água suja em uma panela onde eu preparo alimento, né? Porque tem germes e bactérias. Então peguei mais água, coloquei uma quantidade de sal, misturei, deixei o sal dissolver na água. E agora eu vou colocar sobre uma panela quente. Ela evapora até com uma certa velocidade, porque foi pouca água e a panela já estava quente, que eu tinha deixado em fogo médio. E agora é só esperar a água evaporar por completo, que o sal vai ficar no fundo da frigideira, já que o sal não vai evaporar. Bem, como podemos ver, a água já evaporou por completo
agora eu vou raspar o fundo da frigideira com uma colher de plástico. Não deveria estar usando colher de plástico, porque pode interferir no experimento, mas como não é nada muito elaborado, vou utilizar a colher de plástico mesmo. E pronto, sal. Bem, o próximo exemplo de separação de mistura é a catação. Eu usei o exemplo mais comum, que é feijão, que eu suponho que todos fazemos em casa, que é fazer a separação dos grãos. Se tiver alguma pedrinha junto ao feijão, a gente tira. E os grãos que estão estragados. No meu caso não tinha grão estragado, então eu só tirei. Bem, o próximo exemplo é a liquefação. É o processo de separação de misturas, onde separa gases de uma mistura homogênea, resfriando-se esses gases até eles atingirem seu estado líquido. No caso aí, o exemplo mais comum é as gotículas de água que ficam na tampa de uma panela fervendo. Bem, aqui nós temos mais um exemplo de filtração, que é um que eu suponho que a gente faça muito no dia a dia, que é filtrar o café, que é quando a gente faz o café e a gente separa o pó do líquido que a gente vai ingerir. Eu vou utilizar esse coador. Eu coloquei o café nessa xícara para ficar mais visível no vídeo. Prontinho, agora é só esperar e café quentinho. O próximo é a peneiração. Peneiração é a separação de materiais sólidos que têm diferentes dimensões. É usado na fabricação de medicamentos manipulados e em construção civil para a separação de pedras na areia. Caso você não saiba, para se construir uma casa a gente precisa peneirar aquela areia e tirar todas as pedras. O primeiro exemplo de peneiração foi esse. Eu misturei aveia e farinha nesta tigela e eu vou passar por uma peneira de plástico. A areia, como é mais fina, ela vai passar facilmente pela peneira e os grãos, os flocos de aveia vão ficar na peneira. A gente faz o movimento de vai e vem, peneira bem top. E é só esperar um pouquinho. Pronto. Separação concluída. Farinha e aveia. Bem, o próximo exemplo é como eu falei. Eu peguei essa porção de areia, coloquei sobre uma peneira de construção civil e eu balancei, peneirando assim e tirando as pedrinhas da areia. A outra lava uma mão, lava outra mão, lava uma mão, lava outra, lava uma